Olá, olá, boa tarde, boa noite. Eu, Roseli, acabei me atrasando um pouquinho aqui porque eu estava me preparando, eu recebi uma ligação importante que eu tive que atender, mas agora quero passar aqui rapidinho só para nós conversar um pouco sobre a questão do assunto polêmico, que é o dinheiro, a fluidez do dinheiro na visão sistêmica. Como eu venho falando nos stories, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Como eu venho falando nos meus stories, essa semana o assunto é abundância financeira e os conflitos que estão envoltos em todas as histórias familiares, em todas as histórias de qualquer ser humano. Quem já tem um pouco de experiência de vida, um pouco de caminhada, um pouco de jornada, sabe que essa área, quem nesse planeta consegue viver sem dinheiro? Mesmo quem mora lá nas montanhas, sei lá onde, em algum momento da vida vai precisar fazer uma troca, né? Que seria da onde foi inventado o dinheiro em espécie, né? Há muitos milhares de anos atrás, porque é uma energia de troca. Então, quando você dá algo para alguém, não importa que seja um produto, que seja um serviço, que seja alguma coisa, um bem, alguma coisa assim, você tem direito de receber algo em troca, não é? Então, o dinheiro é uma energia de troca. Entretanto, quando há conflitos, quando há muita briga, quando há muito furundunço, quando há muito esforço de nossa parte, de sua parte, de minha parte, da parte de qualquer pessoa, muito esforço, muita dedicação. Nossa, eu sinto muito que tem pessoas passando aí na frente. Quando há muito esforço e pouco retorno, obviamente que há um desequilíbrio na troca, não é? Porém, isso vale também em todas as áreas da nossa vida, até na vida afetiva, na saúde, quando você abusa muito da sua saúde, não dá devida atenção na sua alimentação, nos seus exercícios físicos, enfim, sempre começa a acontecer o desequilíbrio. Entretanto, o que é o meu objetivo principal de estar fazendo essas lives e desses conteúdos essa semana? É que eu, há muitos anos atrás, no ano de 2011, eu conheci um método chamado constelação sistêmica familiar, organizacional e também na pedagogia. Eu fiz também formação, daí eu acabei logo em seguida, fui fazer formação dentro dessas áreas todas, fazem 12 anos já que eu estou nessa vibe toda, e isso me fez olhar, me fez compreender. Todas as pessoas que têm o olhar sistêmico, sabem um pouco sobre a visão sistêmica, compreendem que por trás desses conflitos, do bloqueio com o dinheiro, o bloqueio da fluidez financeira, existe outra coisa, existem emoções, existem feridas não curadas. E principalmente amanhã e depois amanhã, até sexta-feira, eu vou estar falando assim, cada dia um pouco, sobre como Bert Hellinger, Juan Garriga Bacardi, são vários autores, mas principalmente o Bert Hellinger, como ele viu, como a filosofia e o campo morfogenético, que são as linguagens que são utilizadas para entender a constelação familiar, como eles percebem, como eles veem, como eles compreendem os bloqueios, as dificuldades dentro da área financeira, né? Então,
Por exemplo, eu vou deixar aqui super breve hoje a minha fala. Eu quero só deixar uma pergunta para você, ou duas ou três assim, mas do mesmo assunto. Na sua história familiar, desde que você nasceu, desde que você foi gerado e depois na sua infância, dentro da sua casa, dentro do ambiente onde você foi criado, quem é que comandava o dinheiro? Quem é que dava a última palavra? Vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, vamos usar o dinheiro para isso. Quem é que era o comandante do dinheiro? Quem é que administrava o dinheiro dentro da sua casa? Era o seu pai? Sua mãe? Quem que dava a última palavra? Quem era o chefe no seu modo de olhar para a tua história? Quem é que era o administrador financeiro da sua casa? Da sua família? Geralmente, a maioria das casas, a maioria das famílias, na maioria, é a figura masculina, o pai. Mas é óbvio, nós também sabemos que tem muitas famílias, ainda mais hoje em dia e cada vez mais, infelizmente, que não é mais o homem, somente o homem que administra o dinheiro, que decide para onde vai, como é que vai, o que vai fazer, o que não vai fazer. Mas a segunda pergunta é: o que esta pessoa que administrava o dinheiro na sua família, como ele se referia em relação ao dinheiro? Esse assunto, dinheiro, era algo fácil, era algo leve ou era algo pesado? Esse assunto, falar em dinheiro, causa conforto ou desconforto para você? Quando você pensa em dinheiro, você vê ele como algo fácil de conseguir, de você trabalhar e ele vir até você? Ou é algo pesado, é algo sempre muito problemático, muito difícil? Mas também nós temos aquelas pessoas que falam assim: eu até ganho dinheiro, mas parece que ele nunca para na minha carteira. Ele nunca, sempre... Agora há pouco ainda, uma cliente estava falando para mim assim: esse mês que eu achei que ia sobrar alguma coisa, de novo apareceu um imprevisto, de novo estou sem dinheiro, que eu não posso comprar tal coisa que eu estava querendo. Então, você sabia que a nossa programação, do nosso programinha que comanda o nosso corpo, ela é feita do 0 aos 7 anos de idade? Mais uma vez, a Roseli batendo nessa tecla, mas que xaropice, não é? Se é que você já me acompanha em algum tempo, eu estou batendo nessa tecla de novo, sim. Por quê? Porque não é de um nem de outro só treinamento e de profissionais de alto escalão que a gente traz essas informações, e eu vejo isso realmente acontecendo no dia a dia. O problema maior é que está nas nossas crenças, nas nossas programações inconscientes. Por quê? Se você... Opa, acabou pausando aqui sem querer. Se você é, por exemplo, assim, um profissional da área de vendas, de qualquer coisa, né? Todos nós vendemos, inclusive, o nosso tempo. Né? Mas se você é um profissional da área de vendas e tem alguma experiência, você já sabe. Você deve ter feito, às vezes, trocentos treinamentos em vendas e administração financeira. Mas por que as coisas não funcionam da mesma forma que é explicado, que é ensinado na teoria, no papel? Por que na vida real é tão polêmico esse conjunto de fatores que não funcionam do jeito que funcionam no papel ou na teoria? Claro, de repente você pode até me falar o seguinte: mas é que por causa do governo do Brasil, por causa do prefeito, por causa do meu pai, por causa Sempre nós damos a culpa para fatores externos. É por causa do salário baixo, as injustiças e blá, 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 blá. Eu sei porque eu também, eu tô falando por experiência própria.
E para quem passou perrengues, tipo assim, história, por exemplo, assim, falência de empresa, um casamento interrompido, uma separação litigiosa, pessoas que passaram por casos de doenças, falência de empresa, falência sei lá, de repente até outras coisas que eu ouço muito no consultório olá Gladys, olá Marcos, olá Lupatini, olá Josiane, gratidão pela presença. Então, por exemplo, o que eu ouço, meu pai perdeu tudo por causa de mulher. Meu avô perdeu tudo por causa de jogo. Então, essas histórias, não sei se você sabia, se você já tinha se dado conta, é que tudo isso está arquivado. Se você tem histórico, mesmo que você não saiba dessas histórias, mas você carrega em teu HD chamado cérebro memórias de até 7 gerações. Principalmente as últimas 4 gerações, até a história dos teus bisavós. Elas são muito influenciadoras. Aliás, não é que eles influenciam você. Você é que precisou dos teus pais, dos teus avós e bisavós para poder nascer. Portanto, você carrega células destas pessoas que vieram antes. Até os teus bisavós são 14 pessoas que vieram antes. E aí eu pergunto para você, será que essas 14 pessoas, que são 7 casais, será que as histórias delas foi tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, correto? Todos eles tiveram sucesso na vida profissional, na vida financeira, satisfação, na vida afetiva? Por quê? Aí vem uma outra pergunta. Quem é que carrega a semente em primeiro lugar? Entre o feminino e o masculino, o macho e a fêmea, tanto os animais quanto os humanos, quem carrega a semente em primeiro lugar? O macho, o masculino, não é? Procrastinação tem a ver com esse bloqueio de escassez? Claro que tem. Claro, tem uma dor por trás. A procrastinação, você está querendo... Tem algum medo, algum medo, a grosso modo, é um medo, um trauma, alguma coisa forte que aconteceu. Eu estou sendo bem direta aqui, tá? Existe algo que aconteceu ou na sua própria infância, algo forte que aconteceu relacionado a dinheiro, e que por lealdade, de forma inconsciente, é um amor tão grande que te fez inclusive adoecer, que te faz adoecer, procrastinar, ficar empurrando, porque existe uma dor, existe uma memória e registros em suas células, de que mexer com tal coisa vai mexer naquela ferida. Aí eu fico, tudo que é difícil, a gente não fica, depois eu faço, né? Não, tipo assim, por exemplo, mulheres que não gostam de fazer faxina na casa, ela não fica empurrando sempre para depois, ou qualquer coisa que é difícil para você não fica fazendo primeiro as coisas que são mais fáceis e aquelas partes mais difíceis fica deixando para depois. Por quê? Porque o cérebro não gosta de fazer esforço algum. O nosso cérebro, ele faz qualquer negócio para nos proteger, para nos salvar de algo difícil, de tudo que é difícil, e para gastar menos energia. Quanto menos energia ele puder consumir, mais ele vai ficar empurrando, procrastinando. Porém, resolve o problema? Procrastinar pode até ser, vou tomar umas cachaça, vou fumar um cigarro é vazio de pai, cachaça é vazio de mãe. Assim, eu já estou falando algumas dicas assim, mas claro que tudo tem que ver, cada caso é único, cada caso é um caso. Precisa ser parado para olhar para cada história. Estou falando assim de forma genérica, né? Então, a procrastinação, sim, tem a ver com alguma dor,
algo que foi muito difícil e que ainda não está curado. Se não foi com você diretamente, pode ter sido com seu pai, com a sua mãe, ou com seus avós. Alguma coisa tem aí ainda não curado e você, por lealdade, também fica adiando, fica procrastinando, empurrando. Mas o que eu estava falando antes, eu acabei me desviando um pouquinho. Quem carrega a semente em primeiro lugar? O masculino. Porém, ele consegue fazer a semente germinar sozinho? Não. Ele precisa da ajuda de um outro. Precisa da ajuda, por exemplo, assim, a semente, ela por si só não vai procriar. Então, ela precisa de um elemento interno, tipo, a terra é uma energia yin, né, que é uma energia feminina. Já tudo que é para cima da terra, que você vê, todas as plantas, tudo que tem para cima da terra, para fora do corpo, todas as coisas que são visíveis, são uma energia masculina. Porém, o sucesso, chamado filho, só acontece com a união dessas duas energias. O Bert Hellinger, a grosso modo, ele dizia que o dinheiro é uma energia masculina. Porém, ponto e vírgula. Olha o que eu vou... Eu sei que se você é uma pessoa que nunca ouviu falar sobre visão sistêmica, talvez você vai achar um pouco estranho esse papo, essa conversa aí. Porém, é lógico que eu tenho um canal no YouTube que tem mais de 500 vídeos lá, se você quiser saber mais sobre isso. Não só vídeos meus, mas tem outros colegas que explicam sobre a visão sistêmica e o dinheiro, o relacionamento com o dinheiro. Mas, a grosso modo, o dinheiro é uma energia masculina, porque ela vem, é algo externo, é algo visível, a semente, no caso, para fora do corpo. Porém, para ela germinar e multiplicar, ela precisa de uma energia feminina, ela precisa de uma empresa, ela precisa... Tudo que é multiplicador são energias femininas. Aí tá. Só que tem um pequeno, grande detalhe, muito grave, que eu venho observando, que a gente que é terapeuta, principalmente constelador, que é algo gravíssimo, que eu estou assim já há muito tempo lutando, que eu me dei conta, e eu estou convidando pessoas que estão disponíveis para abrirem as suas consciências e virem fazer parte dessa nova forma de olhar para a vida, da comunidade, inclusive comunidade Olho Consciência que eu criei, que é o quê? O ponto mais grave, agravante, que é um dos bloqueios muito sérios, que diz o seguinte: quando uma mulher não autoriza o filho a amar o pai, dificilmente esse filho terá sucesso na vida. Isso é sucesso em qualquer área da vida. Vamos traduzir essa frase um pouquinho mais. Eu sei que de repente você vai falando, quando uma mulher não autoriza o filho a amar o pai, o que isso quer dizer? A grosso modo, toda mulher que um dia já gerou, ou que está gerando, ou ainda vai gerar um filho, e que esta mulher tem mágoas, raiva, para piorar, ódio do pai da criança, ou que fala mal do pai da criança, denigre a imagem do pai desta criança, o que é que ela está fazendo? Ela está rejeitando a metade do corpo desta criança, deste filho que veio de quem? Porque a semente, ela veio primeiro do masculino, do pai dessa criança. E aí a mulher contribuiu com 50% que gerou o novo ser, o sucesso chamado filho. Então, o dinheiro é da mesma forma. Que nós temos, cada ser humano tem a sua identidade e propósito de vida. Sobre esses assuntos eu vou falar nas lives seguintes. O que é estar realmente conectado com a sua verdadeira identidade?
e o seu propósito de vida. Será que você sabe o que é isso? Será que você está conectado? Você sabe o que é a sua verdadeira identidade? Quem é você de verdade? Como que a gente identifica isso bem rapidinho? Sabe aquelas pessoas que têm muita dificuldade de dizer não? Que fazem de tudo, às vezes contrariadas com algum pedido que o pai ou a mãe ou um chefe ou sei lá quem fez, que está assim, passa assim pela goela, um negócio atravessado, mas a pessoa por medo de dizer não e por necessidade de aprovação, a pessoa faz tudo. O casamento, os relacionamentos que você está vivendo, casamento meia boca, não estou falando que é para separar, não é separação, não é, mas tudo que você faz contrariado, a profissão que você exerce, mas você não é feliz com aquilo, você não sente aquele tesão de levantar de manhã e ir atrás dos seus objetivos, do seu propósito a alcançar, tudo isso você está desconectado da sua identidade, que é os talentos que nós recebemos gratuitamente do Criador, de tudo que é, e que nós recebemos a vida através dos nossos pais, avós, bisavós, 7 gerações, e que esse talento está embutido em nós. Porém, nós, na educação que a gente foi criado, muitas vezes estamos muito desconectados disso. E aí, ficamos aí à deriva uma vida inteira, ou pelo menos uma boa parte da vida, muito infelizes, geralmente brigando muito também com a questão financeira. Por quê? Porque a gente está desconectado com o nosso talento, o verdadeiro propósito, e aí no meio disso tem muito a lealdade a uma mulher sofredora, que muitas vezes, se a sua mãe não foi ou não é uma mulher feliz na vida afetiva dela, não importa que ela esteja casada com o seu pai ou não, que ela já tenha casado várias outras vezes, ou que esteja sozinha, mas se ela é uma mulher, sinto muito falar isso, mas se você, mulher que está me assistindo, é uma mulher infeliz, ou se a sua mãe é uma mulher que guarda muita raiva, muito rancor, tristezas, mágoas, ressentimentos com relação à energia masculina, que pode ser dela com seu pai, mas geralmente essa dor dessas mulheres já vem de muito antes. E, consequentemente, se ela tem raiva do pai das crianças, automaticamente a criança que depende dessa mulher para sobreviver, a maior parte das vezes, geralmente o saudável, a criança depende dos pais, dos dois, né? Mas como a maior parte do tempo a criança fica com a mãe, geralmente, se esta mulher não precisa nem falar, mas se ela emite energias de mágoa, de ressentimentos e tudo mais, ela consequentemente já está contagiando todo o ambiente onde ela vive. E só o fato dela julgar em pensamentos, em sentimentos, ficar julgando o masculino que vive ao redor dela, ela já está nos dizendo. Como é que a gente sabe? Através de várias formas. Eu não vou explicar muitos detalhes aqui agora, que tem mais assuntos para os próximos dias. Mas toda mulher que pode até ter vergonha do próprio pai, porque o pai às vezes foi um alcoólatra, ou um abusador, ou sei lá o quê, o marido que não é o príncipe encantado que ela esperava. Toda mulher que tem muita mágoa do masculino vai ter dificuldades na vida financeira. E, consequentemente, também todo homem que tem uma mãe, que teve uma mãe infeliz, que tem uma esposa que tem questões mal resolvidas com o masculino, tá ali no casamento, às vezes lá 59 anos já de casado, mas quem disse que isso está com os bloqueios, que são as sujeiras nossas internas, são mágoa, ódio, raiva, tristeza, ressentimentos. Esses são os maiores bloqueadores, os maiores lixos que bloqueiam a fluidez
da prosperidade financeira. Então, esse é o recadinho que eu quero deixar rapidinho aqui hoje para vocês. Essa semana toda eu vou estar falando, amanhã cedo eu vou fazer mais uma live. Vou estar falando sobre como a visão sistêmica ajuda você a entender muitos bloqueios invisíveis aos olhos e muitas vezes incompreensíveis ao ego, ao nosso egocentrismo, à nossa mente racional humana, e como você pode, sim, às 7h30, amanhã cedo, 7h30 da manhã, vou estar aqui fazendo mais uma livezinha para vocês. Então, como desbloquear isso? Como que a gente pode utilizar as ferramentas? Eu vou estar passando algumas dicas e também como utilizar as ferramentas para, no mínimo, ter noção da onde pode estar o real bloqueio da fluidez, da prosperidade na sua vida. E muitas vezes, eu por experiência própria, a gente vai desbloqueando, vai limpando em camadas. Infelizmente, a gente às vezes não consegue. Claro que todos nós gostaríamos de ter uma palavra mágica, uma frase mágica, uma meditação mágica e que daí limpava tudo. Porém, como a gente também aprende nos treinamentos, a gente só consegue, o terapeuta só consegue ir até onde o cliente está preparado para ver e para olhar, para limpar, né? Então, se ainda tem bloqueios, talvez você é uma pessoa que até já fez terapia, já fez constelação, já fez reprogramação biológica, fez hipnoterapia, fez sei lá o que, tudo já. Se ainda tem bloqueios nessa área, é porque tem lixo ainda por trás. E pode ter certeza que isso é fato. É fato real. Então, eu, volta e meia, ainda me dou conta. Às vezes a gente fica assim vários dias perguntando, mas sempre tem algum lixozinho ainda pra gente limpar. A nossa casa, você, por exemplo, assim, quem já fez, cuida de casa, tanto homem quanto mulher, sabe que se fez faxina hoje, de repente, depende do movimento, o fluxo da sua casa, amanhã você tem que fazer faxina de novo. Ou se você até fecha a casa e sai lá viajar por uma semana, um mês, quando você volta, tá cheio de teia de aranha, mesmo que seja um apartamento que tem mais. Então, assim, a faxina, nós temos que estar observando todos os dias de preferência. Todos os dias. Então, é isso que eu quero deixar um recadinho para você. Se tem bloqueio, se tem problemas, se tem conflitos na área financeira, com certeza a causa primária não está no governo. Se bem que eu vou falar outro dia sobre isso, nós somos manipulados há milhares de anos por grandes lideranças mundiais. Só que nós não estamos aqui para falar de política. Só que, ao mesmo tempo, é importantíssimo nós pensarmos de como ser de como ter o autogoverno, de não ser um dependente do governo em todo o tempo, para você ter deu uma queda na internet aqui, mas eu vou deixando o recadinho de hoje por aqui. Qualquer dúvida, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu vou deixar, já tem o link na bio do Instagram, e também vou deixar o link na descrição aí do lado. Eu vou deixar, já deixei nos stories de hoje, vou deixar nos stories de hoje à noite, de amanhã. Se você quer entrar no grupo do WhatsApp, que eu tenho mais informações, basta clicar no link e vir fazer parte. Bora lá? Gratidão por vocês que estiveram aqui e também para quem ainda vai assistir essa live depois, ok? E vamos que vamos, tem muita coisa a compartilhar ainda. Beijo no seu coração, tenha uma ótima noite.